Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E eu mais uma vez trago aqui um convidado especialista para te dar uma aula sobre algum tema que você usa no dia a dia. Vai ter muita polêmica aqui no Brasil sobre o tema reforma tributária. As pessoas não estão ligando muito, mas na hora que apertar no bolso, todo mundo vai se preocupar em saber. E eu trago hoje aqui o doutor Renato Pinheiro. Seja bem-vindo, doutor Renato. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aqui mais uma vez e no projeto, conhecendo aqui, acompanhando o canal, muito bacana. E a discussão ela é muito pertinente, porque a reforma tributária não é que tá para acontecer. Tá aí na cara do gol. A gente tá virando o ano agora, a gente já tem a instituição, a cobrança do CBS e IBS com a alíquota teste, e isso já vai trazer consequências imediatas para a sociedade de modo geral. Bom, doutor, não está em tudo isso, muito assunto para a gente. Tem muita coisa, muita coisa. Eu queria falar um pouco mais do doutor. O doutor é pós-graduado, se apresente aqui para o nosso público, o pessoal entender que a informação vem de alguém que tem qualidade. Bom, você vê como o tempo, a sensação de tempo ela é relativa, né? Porque outro dia eu refletindo, eu falei, eu sou advogado há pouco tempo. Pô, já faz 20 anos que eu sou advogado. Nossa! E a gente não percebe, o tempo passa, né? Você tá trabalhando, a rotina nos consome e já tem todo esse tempo na estrada. Então eu sou advogado, formado pela FIEL lá de Osasco, Fundação de Estudos de Ensino para Osasco, uma faculdade que o Banco Bradesco fomentou lá no começo, né? Então, fiz Direito na FIEL, terminei a faculdade em 2007, me tornei advogado em 2008 e sou advogado especialista na recuperação de recuperação de créditos tributários, administrativos ou judiciais, tanto faz, não importa. Fez pós no IBET, né, parece? Pós no IBET, não. Pós no IBET, não. Pós na EPD. Então, eu só fiz pós na EPD, de recuperação de crédito tributário. Evento do IBET. Estive no IBET, sim, no 22º Congresso de Estudos Tributários do professor Paulo de Barros Carvalho, que faleceu, nos deixou agora esse ano. Nossa. Mas deixou todo o legado do direito tributário, então, majoritariamente, a regra matriz de incidência tributária é uma invenção do professor Paulo, e é o que todo tributarista tem na cabeceira da sua cama. Então ninguém trabalha sem isso, e hoje esse congresso foi uma homenagem ao professor Paulo de Barros Carvalho, o primeiro sem ele, mas ele esteve muito presente porque todo mundo foi aluno e bebeu na fonte. Então tive o prazer de poder participar, encontrei muita gente, vários colegas, advogados, professores, encontrei ministro do STJ, do STF, bati um papo com todo mundo e foi excelente, foi muito legal. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema e dizer o seguinte: o que na verdade vai afetar no dia a dia das pessoas, vamos pensar assim, do cidadão comum, a reforma tributária? Aonde é que isso realmente vai pegar na vida de cada um? Meu amigo, é o seguinte, a reforma tributária você sabe muito bem, eu sei que você tem conhecimento, infelizmente a população de modo geral acho que foi muito pouco noticiado, muito pouco divulgada a reforma tributária e principalmente quais são seus impactos, quais serão seus impactos na sociedade. E a reforma tributária ela nunca foi criada, nunca foi pensada com o objetivo de pagar menos tributo. Então nunca foi esse o objetivo. A carga tributária do Brasil ela é das mais elevadas e permanecerá sendo. O que dizem que quando estiver funcionando nós seremos realmente a maior carga tributária do mundo. Sim, a expectativa é essa, de fato é isso mesmo. Pois, hein, rapaz? Não se paga pouco tributo no Brasil. O pagador de imposto, ele tá acostumado, o chicote bate pesado. Mas eu também estou vendo o que está acontecendo é que cada vez mais vai ficar impossível você não pagar imposto. Não será possível. Realmente, você tem um instituto, um mecanismo chamado split payment, que é o pagamento fracionado da tributação, então isso mexe muito, vai mexer, né, porque... Na prática, o que é isso aí? Split payment vai ser no momento que você fizer a operação, tem a operação B2B e B2C, então a operação do empresário para o empresário e depois do empresário para o consumidor final. Eu acho que no consumidor final esse impacto será menor para o consumidor final, ainda que exista um impacto de toda forma por conta da cadeia econômica, e eu explico na sequência. Mas no momento que você for realizar o pagamento, parte do pagamento já vai ser segregado ou para a Receita Federal ou para o novo super órgão que é o Comitê Gestor. Então o pagamento já sai na frente já. Nossa. Então essa regra que existia anteriormente, o empresário, por exemplo, prestador de serviço,
ele emitia sua nota e a incidência do tributo é do ISS. Então a minha assessora aqui, que é dona de 50 empresas... Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida. Vão morder literalmente na fonte, não tem condição. Pô, vai pegar... Vai ser uma CPMF do imposto, praticamente, que pega... Basicamente, considerando que pega na movimentação, de fato. Então, o desafio hoje é como que será implementado o split payment, porque tecnologicamente é complicado. É lógico que o Brasil tem tecnologia para isso e ainda mais no que se refere à arrecadação. Então, não tenha dúvida que os esforços serão gigantescos. Mas a fiscalização, ela vai estar estará muito mais próxima e vai ser complicado, de fato. Você já vai pagar logo no começo, mas isso vai mudar, inclusive, o padrão de precificação das coisas. Isso vai trazer consequências no preço do produto, na operação toda, e o consumidor final terá reflexo também por conta disso. O objetivo, sem dúvida, é aumentar a arrecadação. Sem dúvida, aumentar a arrecadação. O que eu gostaria é uma reflexão que eu fiz agora há pouco. Eu estava no caminho aqui pensando, né? Porque, como eu disse antes, a reforma tributária, ela é uma reforma basicamente sobre o consumo, tá? Então, quando você fala de reforma tributária, a gente pensa que é a reforma de modo geral. Não, ela está bem voltada ao consumo, e o consumo é o que mais impacta o cidadão e o homem, como diz o Emílio Zurito, o afegão médio, né? Então, o afegão médio, ele é o que vai ser mais impactado, porque você pensa que um trabalhador que vive com 2 salários mínimos, por exemplo, ele vai lá no mercado e vai fazer a compra, aquilo impacta muito mais do que, sei lá, um grande empresário, um indivíduo que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão, aquilo não impacta nada. E a reforma tributária, ela impactando sobre o consumo, ela traz as consequências diretas sobre esse indivíduo que tem o seu comprometimento da sua renda muito mais direcionado para os insumos básicos, na realidade. Acho que uma coisa que é importante a gente esclarecer para o nosso público, eu sempre escutava o William Bonner falar as notícias lá do Jornal Nacional, falava assim, ó, o Brasil esse mês já atingiu 35% da carga tributária. Uhum. O que dá a impressão? Que arrecadou-se 35% de tudo que se produz no país é de imposto. Mas eu costumo dizer que não é 35%, isso é quase 100%, sabe por quê? Porque quando você fala que a carga tributária chegou a 35%, significa dizer que é aqueles que conseguiram pagar o imposto. Sim. E tem aqueles que não conseguiram pagar, mas estão devendo. Sim. Se somar quem não pagou com quem pagou, quanto que chega a isso? Muito mais de 35%. O buraco é muito maior, de fato. Tá certo esse meu raciocínio? Totalmente. Eu acho que é algo que vai mudar, e eu acho que a reforma busca alterar de algum modo isso, porque se você tem a tributação na própria operação, antigamente o empresário ele tinha capacidade, um prestador de serviço que eu usei como exemplo, ele faturava, emitia sua nota fiscal, recebia ou não, mas independente disso, o fato gerador, ou como diz o professor Paulo de Barros Carvalho, dizia, hipótese de incidência, ela acontecia na operação e não no valor que efetivamente entrava na empresa. Só que daí você constituía o crédito tributário. O quê? Seu contador ia lá e fazia o lançamento do seu faturamento, você passava a dever o tributo e realizaria o pagamento ou não. Então, tratando dessa hipótese de quem não conseguiu realizar o pagamento, foi constituído o débito tributário ou crédito, né, que a expressão é do direito que se utiliza, e ele poderia não realizar o pagamento. E aí as consequências administrativas e fiscais e tudo mais. Agora não, agora já vai na fonte. Ocorreu a operação econômica, já não tem nem essa possibilidade de não realizar o pagamento. O cidadão que tem a tal da carteira assinada já desconta na hora ali, né? Isso, no que se refere à renda, mas tratando-se do consumo, isso é uma análise interessante de ser feita, que é o seguinte, professor, se você pensar que um dos princípios constitucionais é que você proporcione essa distribuição de riqueza, e existe uma denominação que vem um princípio lá de Rui Barbosa, que é tratar desigualmente desiguais, na medida de suas diferenças, né? Proporcionalmente suas diferenças. Então, se você pega aquilo que eu falei, você pega um trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos, aquilo impacta muito mais a vida do indivíduo do que um indivíduo que tem uma grande receita. Só que você consegue, através do signo presuntivo de riqueza do indivíduo,
quão mais ele ganha no que se refere à renda, maior a alíquota, isso vale, ok. Só que se você pegar a base do consumo, você não consegue aplicar essa proporcionalidade. Então você tem um princípio aplicado no que se refere à renda, que você consegue, conforme o indivíduo ganha mais, ele paga mais, só que no consumo não é verdade, porque eu, pobre, e você, rico, a gente paga a mesma alíquota pelo produto. Então ele impacta muito mais a minha vida do que a sua vida, por exemplo. Então o objetivo na reforma tributária, imediatamente, eu acredito que seja você reduzir o custo do Brasil. Porque se você pega uma empresa para ela poder colocar na ponta do lápis se o negócio é viável, não seja ela nacional ou internacional, um dos fatores importantes é a carga tributária. Lógico. Eu sou até daquela opinião que, quando eu fazia trabalho com auditoria... Sim, eu conheço, eu sei. Falava o seguinte, que o departamento fiscal de uma empresa, as pessoas cuidam lá da questão de arrecadação de impostos, de recolher impostos, precisa da contabilidade interna da empresa. Sim. Quem deveria pagar o salário desse pessoal deveria ser o governo. Porque essas pessoas não trabalham para a empresa, elas trabalham para o governo. Sim, de fato. Porque elas trabalham o quê? Para contabilizar quanto é que é o imposto que a empresa tem que recolher, mas para quem? Para o governo, não está recolhendo para a empresa, está recolhendo para o governo. E no final das contas, quem paga o salário desse pessoal é o empresário. Eu não consigo deixar de ser, tem que deixar de ser técnico, tá? Mas se você pegar o artigo 145 da Constituição Federal, ele trata das competências. Competência do quê? Tributária. De criar o tributo, de fiscalizar, de operacionalizar. Só que realmente existe uma delegação de obrigações, porque na empresa que tem o seu departamento fiscal, ela trabalha para o ente público, porque o crédito é do ente público. Na verdade, o que essa pessoa que trabalha no departamento fiscal de uma empresa produz para o resultado econômico e financeiro da empresa? Zero. Porque ele está ali o mês inteiro, salário, 13º, tudo pago para fazer uma única coisa: recolher os impostos certo para o governo. Você sabe que no direito tributário você tem as obrigações chamadas principais e as obrigações acessórias, ou deveres instrumentais, tá? E a obrigação principal, ela é pagamento, efetivamente falando, é o quanto você tira do seu bolso e paga de tributo. E a obrigação acessória ou deveres instrumentais são essas obrigações que o seu departamento contábil fica lá lançando papel e fazendo conta e trabalhando para o ente público. Sabe quanto tempo cada empresa leva mais ou menos por dia para poder tornar sua operação viável com obrigação acessória? Na média no Brasil, 6 horas. Por dia. Ainda vou te dizer mais o seguinte. Então, quem declara o imposto a pagar, dependendo do tipo de atividade empresarial, é a empresa. Ela que diz assim: olha, esse mês eu faturei tanto e estou declarando que eu tenho que pagar tanto de imposto. Aí, se a pessoa declara, ou a empresa declara errado esse imposto, vai um fiscal lá e te multa. Sim. Te aponta aquela diferença e você tem que pagar. E se você não paga, e pelo fato de você ter declarado errado, eles te dão uma multa, sabe quanto? 100%. No mínimo 50%, 100% já está regulamentado, que não tem caráter de sanção, na realidade. Não tem. Mas eu estou falando o seguinte: o que acontece? Mas é um absurdo. O auditor fiscal, seja da Receita Estadual, seja da Receita Federal, que cada estado tem a sua regrinha também. Sim. Mas todo mundo faz a mesma coisa: taca a multa no contribuinte. Uhum. Isso é bom para vocês, que são advogados tributaristas, que vão lá defender as empresas, mas na verdade o empresário está ali. Vou falar assim: o cara tem uma dívida de 100 mil, daqui a pouco ele tem uma dívida de 200. Automaticamente. Aí tem mais os juros. E mais, né? Porque você tem ação monetária, honorários advocatícios. Ainda tem o cara ainda fazendo pressão em cima de você, o fiscal lá, tratando você como uma espécie de vamos dizer assim, um fraudador. É um bandido. Você, perante o fisco, você faz o trabalho que o fisco deveria realizar. Sim. E aí, se eventualmente porque ele se desonera do risco de errar, ele se desonera, o risco está no seu colo. Mas se você errar, você que assume o resultado. Ele deveria ir lá analisar a tua contabilidade, está tudo certo, não sei o que, o imposto tem que pagar e tanto. Eu gostaria de fazer o seguinte: falar, fisco, eu agradeço a possibilidade, mas eu não quero, pode fazer o seu trabalho. Porque se der errado, quem vai pagar sou eu.
E é uma injustiça, de fato, uma injustiça. Uma vez, doutor Renato, eu trabalho muito com essa coisa de educação financeira também, Sim. matemática financeira e tal. E uma vez eu discutindo isso aí com um fiscal, ele falou assim, não, mas a pessoa tem que pagar imposto mesmo, tem que isso, tem que ir aqui, então vamos fazer o seguinte, não era um fiscal, era um político. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, e se a gente fizesse o contrário? Eu te dou 70% do meu salário é seu, só que eu quero tudo. Eu quero escola, eu quero educação de primeira, eu quero saúde de primeira, padrão, país de primeiro mundo, eu quero tudo de primeira. Sim. Eu te dou 70% do meu salário. Tranquilo. Fico só com 30%. Vamos fazer o contrário. Em vez de eu te dar 30%, você fica com o meu 70%. Eu fico com 30%. Mas você me desonera de tudo. Eu quero tudo. Sim. Eu não quero gastar com nada. Eu não quero transporte público ruim. Eu não quero saúde ruim. Eu não quero nada. Vê se o governo quer. E é uma discussão política, talvez ideológica essa, porque... Vê se o governo topa isso. De jeito nenhum. Ficar com 70% do salário e te dar tudo de primeira linha. E se ele não entregar, ia ser multado. Sim, seria justo. Não vou. Sabe, assim, se você pensar nos princípios do direito tributário, não, porque o imposto não tem vinculação, tá? Então, diferente da contribuição, por exemplo, você tem uma vinculação do valor que se arrecada e vai para um determinado lugar, para uma determinada finalidade. O imposto não, é para sustentar a máquina, então o ente público ele administra da maneira que ele quiser. Mas é que o cidadão, ele precisa ainda amadurecer, ter essa consciência que realmente ele é o patrão do funcionário público. Sim. Que ele é o patrão da máquina. Ele não se sente. Ele se sente sempre assim que ele é inferior a tudo isso. No Brasil existe uma cultura de que o servidor público faz parte de uma casta. Isso. E que não corresponde à realidade. Se você parar para pensar o princípio de direito administrativo, o professor Eli Lopes Meireles falava que o servidor público, a palavra já diz, é servidor. Ele desce um degrau na hierarquia da sociedade para poder servir a população, e não é o contrário, a população não serve o servidor público, é o inverso. Não, a pessoa tem um cargo público, somente se ele for ligado ao judiciário, Não é uma casta. questão policial, você não pode nem olhar feio. Não, vive-se uma casta, infelizmente. Qualquer coisa que você fala, opa, você acabou de cometer 5 crimes aqui na minha frente. Parece que ele julga a gente. Mas deixa eu aproveitar e fazer um aporte. Eu pensei num negócio aqui que a gente estava conversando sobre delegar ao ente público 70% do meu rendimento para que ele possa prover saúde, educação, assistência lazer, cultura, e naturalmente isso não vai acontecer sob pena de uma sanção. Só que eu disse que no direito tributário não existe essa vinculação no que se trata de imposto, mas se você parar pegar e pensar a discussão da reforma tributária, o tributo ele é discutido há muito, muito tempo. Não é uma situação nossa no Brasil, mas se você pega lá a Riqueza das Nações de Adam Smith, ele já falava do preço do tributo. Então você não pode ter um tributo que seja excessivamente oneroso para quem paga e excessivamente burocrático para quem cobra, e custoso também. Então, se você tem um procedimento tributário excessivamente oneroso e excessivamente burocrático, você não traz benefício para ninguém. O que ocorre é o seguinte, porque o governo sempre vai defender que você não está pagando tanto imposto quanto deveria pagar. Sim. Ele sempre vai defender essa tese. E o cidadão sempre vai achar, vamos falar empresa também, Sim. sempre vai achar que está pagando muito, que está sendo onerado, que ele que gera emprego e tudo mais, e está pagando muito imposto. É um cobertor curto, naturalmente. Mas aí é por isso que eu falo o seguinte, por que o governo então não fica com 70% e dá 30%, mas me entrega tudo? Esquece, sem chance. Então, só que tem que escrever ali no contrato com a empresa, com todo mundo, eu quero padrão hospital. Não estou aqui propaganda de ninguém. Padrão hospital, 9 de julho, Albert Einstein. Eu quero assim, claro. Nesse nível. Eu quero escola aí que hoje o filho para estudar paga 5 mil, 10 mil por mês. Eu quero nesse padrão. Bilíngue. Se você me entregar nesse nível, vai ficar 70% do meu salário. Mas você sabe que no mundo, e aí depois fazendo uma ponte para a cobrança do IVA, que é o que está acontecendo com a gente agora, tá? É o imposto sobre valor agregado. E isso o Brasil gosta muito de... Também tem que ser... O que funciona tem que ser importado. Tudo bem, tranquilo. Só que o brasileiro tem a capacidade e o jeitinho de adaptar as coisas.
Mas se você... E adaptou negativamente nesse primeiro aspecto que eu vou trazer aqui. Se você pegar os países desenvolvidos, a carga tributária ela é alta. Mas ele entrega. Exatamente. Ninguém reclama. E em contraprestação, um país que necessita de desenvolvimento econômico, você, via de regra, tem uma carga tributária menor para que você possa fomentar esse desenvolvimento econômico. E no Brasil, essa regra às avessas, que é o jeitinho brasileiro. Então, é normal que importaram esse conceito, mas aplicaram no Brasil, que a gente está longe de ter uma saúde de qualidade, educação, saneamento básico, cultura, segurança pública. Sem chance. Olha, eu não posso dizer, não vou ser totalmente injusto, porque você sabe que você conhece aí, você sabe que eu fui interventor federal no sistema de saúde. Sim, conheço a história. E eu conheço um pouco assim como é que funciona o sistema de saúde por dentro, trabalhando. Certo. O que eu vejo é o seguinte, existe um monte de gente legal que trabalha ali. Com vontade de trabalhar. Existe, por exemplo, assim, medicamentos, você recebe de graça, medicamento que custaria caro na farmácia, tem muita coisa boa que funciona no SUS, Sistema Único. Mas é muita coisa para atender. E você vê que o americano, com aquele Obamacare que eles tentaram colocar lá, não andou. Não andou porque é muito custo. Sim, é muito caro. E o maior problema da imigração no mundo é você não poder dar uma saúde de qualidade para quem está entrando no país. Sim. Você vê que é aquele negócio. Os países são assim. O inglês não quer ninguém lá entrando lá. O francês não quer ninguém entrando lá. Ou seja, a Alemanha não quer ninguém entrando lá. Você entendeu? Sim. E todo mundo é contra a imigração. Porque ele sabe que se a pessoa entrar lá, virar cidadão naquele país, ele dá custo para o país. Ele tem que dar saúde, tem que dar educação para ele, para os filhos, para quem for ligado, aquele negócio todo lá. Sim. Então, o americano, por que ele quer lá um muro para os mexicanos, para ninguém passar pela fronteira e entrar lá? Porque ele sabe que se o cara virar cidadão americano, ele tem que bancar. O reflexo é diretamente para quem já está lá. Impacta diretamente a vida do indivíduo. Agora... A gente falou Itália. A Itália está passando por uma série de saúde agora, porque houve a pandemia, a imigração também grande, não está igual a França, né? Mas de toda forma também é o problema de todo mundo que está na Europa, e o pessoal vai buscar atendimento de saúde e fica na fila, é um negócio que era impensável antes, mas todo mundo vivendo esse problema. Agora, no que se refere a importar soluções de fora, que eu falei do Brasil, que tem esse jeitinho, é a jabuticaba, né? Que só existe no Brasil. Então, a gente falou sobre... jabuticaba só tem no Brasil. Eu sempre ouvi isso. Eu tenho quase certeza que a jabuticaba só existe no Brasil. Isso que é uma área que eu não sei falar, não. E o brasileiro gosta muito disso, e o IVA é um modelo realmente que ele existe no mundo há bastante tempo. Se eu não me engano, o IVA ele começou no Canadá por volta da década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, e é uma tendência mundial. O IVA é o imposto sobre o valor agregado. E no Brasil costuma-se dizer, eu tenho escutado muito na academia recentemente não, nesse último ano, né, que o CBS e o IBS são irmãos siameses. O que é essa sigla aí? Explica para nós aí. Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. E esses são os tributos. Também a gente tem o imposto seletivo, que é o chamado de imposto. Isso aí são nomezinhos que vai aparecer na nova reforma tributária. A partir de 1º de janeiro. Olha, a partir de 1º de janeiro. Então, como é que é o nome aí do negócio? Ele chama-se Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuições sobre Bens e Serviços. Se não está na nota ainda, é porque não chegou a hora. Dia 1º de janeiro vai estar na nota, e quem não no campo determinado estiver o CBS e o IBS não vai conseguir emitir nota. Então essa é uma informação importante. A gente quer saber como é que impacta a vida do cidadão. O empresário também então vai ter que trazer impacto imediatamente. A alíquota é uma alíquota experimental. Esse ano vai existir a discriminação, mas não vai ser pago o CBS e o IBS. Mas a partir de 2027, o CBS começa a ser cobrado, e a partir de 2029, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele será cobrado. E por que eu disse que eu falei do fato de ser irmãos gêmeos, ou siameses? Eu discordo, porque ele é irmão por conta da mãe, mas o pai é diferente. Porque se você sabe muito bem que, se você fala de PIS e COFINS, a arrecadação, a competência é da União.
Quem deve PIS e COFINS é executado pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Receita Estadual executa o ICMS. Executa o ICMS. A Prefeitura executa o ISS. O ISS, porque é uma competência sucessivamente federal, estadual e municipal. Ok? Só que, no que se refere a contribuições sobre bens e serviços, que substituirá PIS e COFINS, ele permanece de competência da Receita Federal. Então, a arrecadação ainda é da Receita. Não muda basicamente nada. Então, esse é um pai. O segundo pai era a competência compartilhada, não, mas a competência do IBS e do IBS no que se refere ao ICMS e ao ISS. Ou seja, para quem está nos assistindo aqui, ó, se prepara que você vai pagar imposto. Parece complicado, né? Não tem como fugir. O que eu vejo é o seguinte, quando eu me recordo, começou mesmo assim a questão de pagar imposto, você tinha os formulários para preencher. Nossa, outra época. Aí depois você começou a preencher o sisteminha lá da Receita. Aí hoje quase tudo que você tem que declarar já está tudo lá. Quando você vai entrar no sistema da Receita, já tá, olha, o cara te pagou um dinheiro aqui, você já tem que declarar. Você já não pode nem pensar e não entregar. Desde a super receita, tudo cruzado. E eu vou chegar, não vai acontecer mais de 1 ano, 2 anos aí, você não vai mais declarar imposto de renda. O que vai acontecer é que você vai receber só o boleto para pagar. Mas essa não é a obrigação da Receita Federal? A gente discutiu agora há pouco sobre isso. Não, mas eu digo o seguinte, eles já vão te entregar lá o seguinte, ó. Pronto. Ó, aqui tal que você me deve, vocês têm que pagar tanto. Mas para pensar, o IPVA não acontece dessa forma? IPVA, mas IPVA é um imposto. Tudo bem, mas a obrigação do ente público é a mesma, ele tem que fornecer pra gente, não é meu encargo. Isso, na verdade, vai acontecer no momento que o governo conseguir ter autorização do Congresso para cobrar lá com o banco. Sim. Porque o banco vai dizer, esse cara recebeu o dinheiro de outra pessoa aqui. Sim. Mandou dinheiro para outra pessoa. Aí, e o imposto? Tá onde? A minha parte. Sim. Porque o governo, ele não quer saber, às vezes, de quem você ganhou. Ele quer saber que você paga o imposto. Ok. Você lembra aquele... eu lembro sempre desse cara. Tinha aqui no Brasil um traficante preso aí, era o Carlos Abadia. Lembro. Ele até fez uma operação plástica. Não ficou muito bonito. Ele mudou o rosto lá. O que aconteceu? Ali existia, pelo que eu lembro da história, uma dúvida. Quem vai chegar nele primeiro? Que localizaram ele. Quem vai chegar nele primeiro? A Polícia Federal ou a Receita Federal? Exato. Porque, na verdade, se a Polícia Federal chega primeiro, aí apreende tudo que ele tem, então tudo que ele tem é ilícito. Aí não pode pagar imposto do ilícito. Ok, mas se a Receita chega primeiro ela tributa, para depois você prende. Que tem esse negócio da origem. Se a origem é ilícita, você não pode tributar. Não tem um negócio assim? Sim, de fato. Aí a princípio... Você que é tributarista, advogado, fala para nós aí. É verdade? É isso mesmo? A Receita, ela quer receber, Anísio. Então, se ela puder tributar, ela fará isso, eu não tenha dúvidas. Primeiro... tributo para depois a polícia... Depois deixa eu colocar no meu bolso e depois a gente discute de onde vem. É mesmo, né? De fato é isso aí. O ente público, qual que é a receita do ente público? Ele vive de quê? De imposto. Basicamente. De imposto e taxas. Basicamente. Então são tributos, né? Porque quando você fala de taxa, de contribuições, todos esses são tributos. O imposto é uma espécie. A gente tem o gênero tributo e você tem impostos, taxas, contribuições, empréstimo compulsório, todos esses são tributos. A história daquela CPMF, que é contribuição... Provisória sobre movimentação financeira. É que na verdade é o seguinte, quem criou aquilo ali... Fernando Henrique? Não, foi aquele ministro Adib Jatene. Governo Fernando Henrique, eu tô enganado? Já foi, prende aí. O Adib Jatene, que ele queria criar uma contribuição que servisse para fomentar a saúde. E ela é vinculada, a contribuição tem vinculação. A contribuição, que era a CPMF. Aí, a partir do momento que você transforma a CPMF em imposto, ela passa a ser um dinheiro que vai para a vala comum. Exatamente, por isso era a contribuição. O governo pode gastar o imposto com saúde, com educação. As pessoas confundem muito o nome do imposto com a destinação. Sim. Por exemplo, o IPTU.
Ele é um imposto, ele não tem vinculação, não tem destinação específica. Eu acho que o IPTU tem que servir para as coisas de rua. Curiosidade, exatamente. O IPVA, a mesma coisa. O cara fala o seguinte, eu tô andando pagando IPVA e a rua tá cheia de buraco. Exato. Não é um negócio que a gente escuta? Só que não, é um imposto que vai para um caixa comum. Sim. O governo divide conforme ele aprovou o orçamento dele. Exatamente. Só que a população tem Não um sabe. imaginário que o IPVA é para coisa de pavimentação. Mas é normal você pensar dessa forma. É normal porque se o dinheiro sai do seu bolso e ele tem alguma conexão com a... É carro, eu tenho IPVA. Eu vou imaginar, eu presume-se que esse dinheiro, para quem não tem esse conhecimento, pô, a via vai ser uma via de qualidade, sinalizada. Não tem vinculação. Não tem vinculação. Mas é porque é imposto. Imposto nunca tem vinculação. Não, isso que eu tô falando. É bom deixar claro para o cidadão, para ele não cometer mais esse... Infelizmente, eu também pensei durante muito tempo, mas infelizmente não tem. Não tem vinculação. Ah, não, a câmera é aquela. Pensei durante muito tempo, não existe vinculação. Tem quantas câmeras aqui? Umas 10 câmeras aqui, que não falta câmera aqui nesse estúdio. É o Big Brothers aqui. O que importa é o pessoal de casa entender o que a gente está dizendo. Ó, gente, a contribuição, a palavra contribuição, esse sim é um dinheiro carimbado. Tem vinculação. Você destina aquele dinheiro para uma coisa. Então, contribuições, de repente, pode até ser bem-vindas em algum momento. Aí você tem essa sensação de devolução. É muito mais fácil você ter essa sensação. Se o dinheiro vai para educação, o dinheiro vai para a saúde mesmo, e vai ter um retorno ali, uma coisa que você pode cobrar aquela situação. Agora, se a palavra no final do texto for imposto, o nome pode até ser em cima de uma marca, mas não vai ter. De um serviço, mas se no final é imposto, você está jogando só mais um. Ele torna-se inconstitucional, porque a Constituição traz o regramento do que se refere, do que é imposto, do que é taxa, do que é contribuição, e por princípio constitucional, o imposto não tem vinculação. Então você não pode criar um imposto com uma destinação específica, porque ele automaticamente é inconstitucional. Cara, tem alguns impostos aqui nesse país que eu não consigo entender. Por exemplo, a empresa contrata um empregado e tem que pagar 20% do INSS sobre a folha de pagamento, que não vai para o empregado. Sim. Você manda para o governo, só porque você tem um empregado. Automaticamente. 20% de contribuição de INSS. A carga é muito grande. Ela é injusta. Eu considero injusta. Eu como advogado, majoritariamente, 100% da minha atuação, ela é... É o seguinte, esse imposto, 20%, o empresário paga para o governo. Não vai nem um centavo desse dinheiro para o empregado. Sim, é verdade. E é injusto nas duas pontas nesse aspecto. Não é injusto para o empresário que tem uma carga maior, tributária, e naturalmente isso traz aquele custo do Brasil que eu disse, mas também para o empregado, porque se ele não aproveita, se aquilo não tem destinação para ele, como é que fica? Da mesma forma, o pessoal sempre fala o seguinte: a previdência no meu país ela é deficitária. Isso é o que todo mundo escuta e eu acredito que seja mesmo o modelo que está. Sim, eu acho que sim. Eu tô no achismo também. A gente só vai saber quando chegar o momento, né? Mas a questão é a seguinte: o que é a Previdência? Previdência é a aposentadoria, ela é todos os financiamentos do sistema de saúde do SUS, sim. Ela é as pessoas que se acidentam e ficam ali também naquela situação no auxílio, né? Nos auxílios. Ou seja, tem aquela parte mesmo que interfere na aposentadoria, na minha opinião, deveria ser separado dessas outras coisas. Uma conta específica para isso. Uma conta específica, porque é o seguinte: se eu contribuir com o meu salário para me aposentar, vai fazer um fundo para aquilo, lá no final, eu quero saber quanto é que tem nesse fundo e se vai ter dinheiro para me pagar. É o princípio básico da Previdência. Agora, essas outras coisas, SUS, medicamento, acidente, essas coisas todas, deveria ser numa conta separada, porque se essa conta deficitária lá não afeta a aposentadoria das pessoas aqui. Sim. E aí o governo ia trabalhar muito mais para prevenir, para esse custo reduzir, de que simplesmente pagar. Sim. Porque está tudo numa conta só, junta, então é fácil para o governo dizer que a Previdência é deficitária. Mas por que ela é deficitária? Então não, porque você tem um gargalo de um lado, que eventualmente compromete a poupança aplicada de outro lado. Porque tem dinheiro, tem outros gastos comendo o dinheiro do aposentado. Lógico. Então deveria separar para acabar com essa falácia que a Previdência é deficitária. É o clube de futebol com a sua área
do clube e do futebol, e o clube puxando para baixo uma âncora. São áreas dentro de uma empresa que dá prejuízo e áreas que dá lucro. Sim, exato. Então aquele que dá lucro está sustentando quem dá prejuízo. Exatamente, puxando. Só que isso aí é a desculpa todo ano para fazer nova reforma da Previdência e aumentar o tempo de contribuição do trabalhador, para aumentar o tempo da pessoa se aposentar, para quem busca, que espera esse benefício da aposentadoria. Sim. Tudo em função do custo da Previdência, mas ninguém separa a conta. Grotescamente falando, é uma pirâmide, porque quem já recebeu já foi. Agora, quem colabora, quem está na base da pirâmide, está perdido, porque não vai conseguir, na hora do vamos ver, não vai conseguir receber. Infelizmente. Meu amigo, esse sistema nosso, da maneira que está montado, ele é falido. Aqui no Brasil, é falido na França, é falido em toda a Europa, é falido nos Estados Unidos, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: para que alguém lá na ponta tenha direito de receber, eu tenho que ter gente aqui na entrada contribuindo. É um processo. Sim. Só que hoje, as pessoas não querem mais nem trabalho de carteira assinada. Sim. Não é porque não tem emprego, que elas não querem mesmo. Elas não acreditam em nada de governo. Elas acreditam em o que é que elas podem produzir conhecimento novo com tecnologia, conhecimento novo com novas atividades empresariais. Novos empregos que nem existem ainda, eventualmente falando. Isso, o que é que o governo faz? O governo, quando ele descobre qualquer atividade econômica que você monta, qualquer trabalho, aquilo está dando muito dinheiro. Olha que legal, vamos colocar uma taxa lá. Não queriam agora colocar dinheiro no cara do Uber? Sim, de fato. Tributar? Essa ideia de tributar de onde puder, o CBS e o IBS, ele contempla essa possibilidade. Porque, por exemplo, você tinha a Lei Candir, que é a regra do ICMS, e existia uma limitação com relação ao que era tributado. Agora você resolveu. Contribuição deveria ser sobre bens e serviços, é contribuição sobre tudo. E imposto sobre bens e serviços é basicamente imposto sobre tudo hoje. Você não tem nada que está fora da cesta. Agora tudo está dentro da cesta. Meu amigo, toda vez que eu escuto esse negócio de imposto, reforma tributária, isso me dá um nervoso, cara. Porque é só colocando na cabeça das pessoas, dos empresários, e tá todo mundo vendo aí, todo mundo querendo lacrar na internet, os políticos, o governo e tal, querendo fazer memezinho da taxa, disso, daquilo, e ninguém resolve nada. E ninguém sabe de nada, a verdade é essa, no final das contas. No final das contas, você que fica aí nessa briga aí de direita e de esquerda, e você tá deixando a boiada passar na sua frente aqui, que é a sua vida no dia a dia. Sim. Entendeu? O cara ganha lá, eleito, não sei o quê, só que o imposto você paga no dia 5. Agora não é nem dia 5 mais. Não, eu falo dia 5, por dia 5, no dia 10, no dia 20, ou seja, você vai pagar até uma data. E se você não pagar, você é devedor. Automaticamente. Tá? E agora o que acontece? Para quase tudo que você fizer nesse país, você tem que ter o certificado digital do GOV. Sim. Um serviço mais está desvinculado. Aí daqui a pouco você não consegue mais usar o seu GOV se você não pagar o imposto. O governo vai te travar. Sim. O governo vai te travar. Você fica alheio à sociedade, daqui a pouco você não consegue fazer mais nada. Na minha reflexão é o fato de que você ainda antes, mesmo sendo ruim isso, você tinha a possibilidade de não realizar o pagamento e ser devedor e resolver isso. Depois sua vida continuava andando, pelo menos limitadamente durante um período de tempo. Só que hoje não, hoje vai ser no momento, então o cara vai ter a tributação imediatamente, será mais burocrático, tá? Então, uma coisa é o texto, outra coisa é o que está por trás, o contexto. Eu acho que o espírito da norma, a ideia do legislador, em princípio, eu estou sendo bem otimista, tá? E que de fato a ideia é que você não economicamente falando, mas burocraticamente falando, desonerasse o trabalho, porque a carga tributária é muito complexa, é difícil de operar. Só que, no final das contas, a gente tem um período de transição, você sabe disso,
Então, a partir do ano que vem, em 2026, a gente começa com a incidência do CBS na sua nota, independente de deixar de ter os outros tributos, eles continuarão lá. Então, você terá mais o CBS e depois em 2029 o IBS. Até 2033 acabarem o ICMS e o ISS, e a gente passa para a nova regra. Só que se hoje é complexo, com a carga que nós temos, se você vai agregar mais 3 tributos, será mais complexo. E hoje a gente sabe com quem nós discutimos, onde a gente discute, se tem algum problema, seja ele administrativo ou judicial. Mas e o IBS? Como é que vai ser? O IBS eu vou discutir com o Estado de São Paulo, eu vou discutir com a Prefeitura de São Paulo, vou discutir com o Comitê Gestor. É uma situação que a demanda, você falou que será bom para o advogado. Infelizmente, do meu ponto de vista, ótimo, como profissional do direito. Só que do ponto de vista da sociedade, péssimo, horroroso. Porque você vai aumentar demasiadamente o número de demandas judiciais e extrajudiciais, administrativo ou judicial, vai ser muito complexo. O empresário, quando ele vai contratar, vai dar emprego, ele não tá preocupado no salário do empregado, porque para ele é tranquilo, ele faz ali, eu posso pagar esse salário. O problema é o que vem em cima desse salário. Sim. Aí a questão, a ver o empregado, a pessoa, o cara tá querendo oferecer pouco. Não é porque ele quer oferecer pouco, é porque ele não pode. Sim. A incidência de coisas que está em cima daquela situação é complicado. Imagina o seguinte, Anísio, você tem... E o empresário, ele paga tudo bonitinho, da maneira correta, ele é um cara muito honesto, ele tem a operação dele muito bem montadinha, trabalha da maneira correta. Mas sabe que existe um imponderável na atividade empresarial. Porque você sabe que eu vim lá no começo da carreira do direito do trabalho. Então, o empresário, ele assume o ônus e o bônus do negócio. Então ele assume e é justo e é lícito, é muito legal que ele colha os resultados do trabalho dele. E o empregado, em contraprestação, ele vai ter uma segurança, uma relativa segurança jurídica. De obra dele, exato, que sem isso não funciona uma cadeia, sim. Ok? É importantíssimo, é fundamental, só que ele tem uma responsabilidade limitada. E os resultados, independente da empresa dar certo ou não, ele não tem nada a ver com isso. Só que o empresário, em contrapartida, ele tem. Então imagina que você fez uma venda, você emitiu sua nota, então você está contando que daqui 30 dias você vai receber. E o seu credor, infelizmente, não conseguiu realizar o pagamento por qualquer razão. Automaticamente aquele cara que pagava tudo bonitinho, ele já não vai conseguir pagar sua tributação. Porque vai ter que pagar salário, vai ter que pagar o seu capital de giro, vai ter que pagar os seus insumos, e a carga tributária vai ficar para depois. E não vai realizar o pagamento. Não realizando o pagamento, surgiu uma reação em cadeia que ele não consegue mais controlar. Sim. Então esse é o problema. Isso aconteceu. Tem empresa de automóvel aí que saiu do Brasil, tudo por conta dessa situação de não poder conseguir bancar o custo do Brasil. Sim, de fato. E o custo do Brasil. Mas a turma lá de Brasília só quer saber, meu amigo, só quer saber de arrecadar, fechar a conta de lá, reduzir gasto. É um negócio. E a próxima eleição. Então a ideia é que você possa se perpetuar. E o trabalho é um trabalho que tenha resultado visual, midiático imediato. Então não adianta um projeto a longo prazo, o Projeto Brasil não vai existir, porque o projeto é eleição. Então não tem como ser diferente. Eu vou falar um negócio para o cidadão brasileiro que está pensando aí escolher pessoas lá na frente para votar. Eu acho que o foco aqui é o seguinte: o que vai mexer no meu bolso? Imposto vai mexer no seu bolso. Quem não tiver um compromisso de fazer um plano de governo, seja ele quem for, para tirar imposto da sua vida, o empresário, esse é o foco. Sim. Porque o resto é tudo conversa fiada. Sim, é tudo narrativa. Você precisa... O que pega de verdade é você ter dinheiro para comprar comida para pôr na sua mesa. Se você não tiver o básico, não funciona. Você poder dar escola para o seu filho, é você poder, na verdade, sobreviver dignamente dentro de uma sociedade. É o que todo mundo merece. Então, se o governo que você vai escolher para votar, se ele não tiver esse compromisso formal com você, não serve. Sim. Não serve.
independente de que lado ele seja. Não importa, seria legal o seguinte, infelizmente é da cultura do brasileiro, e eu acho que isso tá mudando nas últimas eleições, eu acho que você percebe muito mais gente engajada, não sei quanto isso também, essa ideologia fanática para um lado ou para o outro lado não ajuda ninguém, mas você percebe que as pessoas prestam um pouco mais de atenção em quem votou e tudo mais, mas antigamente era normal, você não, votou para quem na última eleição para deputado federal, estadual, ninguém nem se lembrava. Fazia igual o Cazé, da Cazé TV, anota. Então votou, anota, lembra que o cara te prometeu e fiscaliza, porque se o cara não atender os seus interesses, minimamente, vota em outro cara. Não dá pra ficar perpetuando esse tipo de indivíduo que não tem compromisso com o futuro. Eu sempre acho que o político hoje, que vai nos representar, seja em qualquer nível, municipal, estadual, federal, se ele não tiver compromisso em fazer que você tenha mais renda, melhores serviços públicos, e pagar menos imposto, para mim não serve. Não serve pra nada. Sério. Conversinha, vou da cultura, disso, daquilo, quer saber é a prática. Sim. Porque no dia a dia, quando você acorda ali para ir trabalhar, você tem que pensar o que eu vou fazer hoje. Tenho que pagar minhas contas. Sim. Eu tenho que colocar comida para o meu filho. Pagar boleto, né? Que o empresário fala. Tem que fazer isso. E se você não paga as suas contas, meu amigo, hoje é tudo digital, as coisas. Olha, veja bem, você é advogado há quanto tempo? 2008, 18 anos, quase 20 anos. Como é que funciona um processo judicial hoje? Você faz ele 100% de qualquer lugar do mundo. Hoje sim. Você não precisa de fórum, você não precisa mais de... Você não precisa nem ter escritório. Não precisa. Você faz tudo no digital. Então, da mesma forma que você tem a facilidade para trabalhar, você vai ter facilidade para ser cobrado. Sim. Então, se você não tiver essa noção que você precisa escolher pessoas, desde o deputado estadual, do federal, do senador, presidente, o que você aprendeu com o presidente da República? Manda pouco. Sim. Manda pouco. Se o Congresso, se a Câmara tiver contra ele, se o Senado tiver contra ele, esquece, ele não vai não anda, porque na repartição de poderes é isso, é normal. Muita gente foca no candidato a presidente. E esquece do legislativo. Vão estar naqueles que realmente vão estar lá naquela... Que agora não é mais 513, né, deputado? Agora só aumentou, acho que 2 ou 3. Não posso cravar contigo. Pouco. Pesquisa aí, professor, quantos deputados nós temos hoje aqui, atual? Não mudou agora, parece que teve uns 20 que entraram aí agora. Sim. Ou seja, gente, mas não é isso que vai fazer a diferença. O pessoal fica preocupado nesses 20 aí, que tem que preocupar é na qualidade. Exatamente, começa pela qualidade. É na qualidade, na formação que aquele indivíduo tem. Eu acho que você tem no legislativo, então você tem que se identificar e vai votar minimamente em quem está mais próximo de você, no que se refere às propostas, o que você tem de pensamento. Por exemplo, acho que a questão tributária ela é fundamental hoje. Infelizmente é uma discussão que ela ficou de segundo plano e não deveria ser dessa forma, porque ela impacta imediatamente a vida de todo mundo, em todos os aspectos. E o povo tem que parar de votar em pessoa aí que tem muito seguidor na internet, mas o cara não tem conteúdo nenhum para te agregar. Zero. Sim, de fato. Meu, segue o cara nas redes sociais, se ele é divertido, é bonitinho, sabe fazer... Legal, ok. De boa. Se ele quer rebolar lá e o pessoal acha legal, tá bom. Você quer comprar os produtos que ele indica, tá Sim. tudo certo. Agora não põe esses caras aí, só porque é famosinho, é do BBB, é não sei do que, esquece essa galera. Isso vai impactar diretamente sua vida. Se você tem filho e família para cuidar e você vota num cara como esse... O cara tem que fazer a reflexão que aquilo vai trazer resultado na sua vida, de modo prático. Então não dá pra... Se o cara é um artista, tem bastante seguidor e você gosta da arte dele... Bacana, vai legal. no teatro. Exatamente. Vai no assistir o filme dele. Prestigia ele no lugar certo, Prestigia ele no lugar certo. Mas não põe esse cara na política, não. Porque no final das contas você paga o pato, eu também pago o pato, então é ruim. Sem ele ter consciência de nada do que ele tá fazendo. E infelizmente, eu acho que foge dessa discussão nossa, mas a sociedade está de um jeito que tem muita gente que não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe o que tá fazendo na vida. Então você tem que eleger pessoas que têm um mínimo de entendimento desse problema que eu tô falando aqui, que é faltar comida na sua mesa. Sim. Você ter dinheiro para pagar o seu condomínio, o seu aluguel.
Um ponto importante aproveitar aqui, você falou de colocar comida na mesa. Então, na reforma tributária, agora a gente tem alguns produtos da cesta básica, alguns itens fundamentais que eles serão isentos ou imunes à tributação. Tá? E isso ele traz aquela ideia que eu lhe disse, que traz impacto direto na vida do trabalhador ou do cidadão comum que tem uma renda um pouco menor. E essa ideia é justamente você desonerar quem mais tem um impacto na tributação. Mas também tem o cashback, que é o cashback do povo, que é denominado na reforma tributária dessa forma. Porque para alguns produtos, botijão de gás de 11 ou 13 litros. Aquele botijão de gás normal de casa. Eu tenho um tal do gás encanado, já vem no prédio, né? Sim, você não sabe, mas aquele que em algum momento da sua vida você presenciou esse aí, eu sei exatamente qual que é. Sei qual que é. Tem alguns produtos daqui que são básicos da sociedade, para sua família e tudo mais, que você vai ter um cashback, desde que você... Eu estava hoje escutando ou discutindo com o pessoal sobre isso, e muito parecido com aquela regra de quem tem o LOAS, que é o Programa de Assistência Continuada, que quando o indivíduo não é aposentado, mas ele não tem receita mínima para poder garantir sua subsistência, então a gente estava falando da Previdência Social, da Assistência Social, né? Sim. Vem daí. Então, a regra, ao que me conste, ela era, pelo menos isso antigamente, deve ser a mesma agora, que a renda per capita por indivíduo da família é de metade do salário mínimo. Então, se você preencher esse requisito, você vai ter que se cadastrar em alguns órgãos especificamente. Na hora de comprar, você vai ter o cashback da tributação daquele competente aquele produto. Vai 30 dias tem que cair na conta. Será que isso vai acontecer? 30 dias. Hein? Pegar dinheiro de volta do governo. A ideia quando a gente fala de recuperação de crédito tributário, também era a mesma coisa, para você poder pegar o dinheiro de volta, o que é indevido. Para pagar, tá aqui todo mês. Sim. O que eu sei de verdade, o que acontece é o seguinte: você falou assim, que vai imposto do consumo, da cadeia produtiva, não sei o quê. A única coisa que eu entendo é essa conta aqui, ó. O cara ganha lá 2 salários mínimos por mês, aquilo lá é fixo. Sim. Não muda, todo mês é aquele valor, tá na planilha dele lá. Só que ele vai lá no mercado, o preço não é. Se funcionar o cashback, talvez a gente tenha uma compensação para quem mais precisa. Se isso acontecer de fato, eu torço para que isso funcione. Pois é. Quando eu fazia aula quando eu fazia programação em Excel, essas coisas que eu mexia com isso lá na BERB da faculdade, a gente aprendia a fazer condicional. Se acontecer isso, traga esse resultado. Se acontecer isso, traga aquele lá. Então é muito se para você colocar aí. Eu quero saber o que vai acontecer de verdade. Então, sim, digo para você aí, ó, cidadão, escolha pessoas para estar nos representando que tenham mínimo de competência técnica para avaliar essas questões. Sim. Para avaliar essas questões. E que não seriam esses malucos aí ideológicos de um lado ou de outro, que ficam só levantando bandeira para cá, bandeira para lá, que o papel dele é levantar bandeira. Ideologia demais, eu acho que não ajuda ninguém, né? Tá nem aí pro seu problema lá de você pagar suas contas. Fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum. No momento que o político perde a capacidade de fazer o que é sua atividade principal, que é discutir e debater, a gente não tem política mais. Pois é, então eu acho que esse é o ponto. Mas, doutor, diga aqui uma coisa para mim assim. Para o empresário, a gente falou muito aqui do cidadão, que realmente a gente dói no coração ver que o pai de família está cada vez mais ficando sem dinheiro no final do mês. Sim. E todas as formas que ele arruma para ganhar dinheiro, serviço, não sei o que, daqui a pouco vai ter que pagar imposto também. O cara vai ter que pagar imposto do bico. Faz o bico, eu vou ali lavar carro no final de semana, eu vou ali fazer qualquer coisa para complementar minha renda. E às vezes ele não declarava renda e agora ele vai precisar fazer. Vai pagar imposto sobre isso também. Sim. Eu tinha a tal da MEI, vai pagar imposto. Ah, mas eu fiz um trabalho ali de pedreiro, não sei o quê. Pintei uma casa e ganhei lá R$1.000 por esse trabalho. Vai pagar imposto sobre esses 1.000. A reforma, essa reforma nossa que eu falei, que é a reforma do consumo, ela não trata da renda, mas pode ter certeza que todo mundo que ofere renda, o mínimo trabalhador, vai pagar. Seja no bico ou não, vai pagar. Vai pagar. Então, olha aí, fica de olho nisso aí. Agora, para o empresário, aquele cara que realmente está, todo mundo está, o sistema fecha no CNPJ dele, ele não tem para onde fugir.
o que vai mudar mesmo de verdade a 1º de janeiro, agora o ano inteiro? Eu vou falar aqui, né? 1º de janeiro. A partir de 27, você falou que a coisa começa... Não, para valer, mas você vai ter nesse momento, todo empresário que é prestador de serviço ou circula mercadorias, então você tem aquele modelo do empresário que vendia material, insumos, que cobrava ICMS, produto, ou quem é prestador de serviço, advogado, dentista, médico, seja lá o que for, se na nota não estiver a discriminação de CBS e IBS nas alíquotas que são alíquotas de teste, 0,9 e 0,1 respectivamente, do CBS para IBS, não emite nota, para começar. Não vai conseguir girar a operação a partir de 1º de janeiro. Não consegue emitir nota. Então esse é o impacto imediato. Eu acho que tem muita gente que não sabe disso. Então se não for assim, não vai andar. E segundo, nesse primeiro ano você não vai pagar alíquota. Então ela é uma alíquota teste, ela é só para poder verificar se o sistema está funcionando mesmo ou não. A capacidade de poder oferir e arrecadar. Agora 2027 já começa a cobrança do CBS, que é o tributo da Receita, que é a contribuição sobre bens e serviços. Então conforme a alíquota ao longo dos anos até 2033 vai se elevando, proporcionalmente o PIS e COFINS vai sendo reduzido. Só que a gente vai ter um período de migração, de transição, então você tem incidência dos dois tributos. E a partir de 2019, o IBS também será cobrado, não é mais teste, aí o IBS vai ter a alíquota lá também progressivamente, conforme passam os anos até 2033, e acabar o ICMS e o ISS. Doutor, é muita sigla, né? Muita sigla. Muita sigla. Eu fico pensando, empresário não sabe nada disso. E o imposto sobre o pecado? Hã? E o imposto sobre o pecado, você já ouviu falar? Não, eu Tá na reforma. ouvi falar, mas eu me lembro disso aí. Eu não tô lembrado direito, mas eu já vi. Será que você é pecador? Com certeza, e muito. Com certeza. Deve ser. Quem que não é? Mas tu não é. Você toma uma Coca-Cola sem ser zero? Eu? É. Não, eu já... Esse pecado você não vai cometer mais. Eu já aboli. Não, porque você tá magrinho, né? Tem Eu te conheci antes e depois. um amigo da lanchonete que eu frequento há muitos anos. Vou fazer propaganda aqui, ele pergunta assim: o que você fez emagrecer? Parei de comer aqui. Tem lugar que você tem que evitar, cara. Parei de comer aqui, só isso. Nossa, tem coisa que eu não posso. Tem coisa que eu não posso comprar em casa. Porque se eu tiver em casa. Faixa preta de jiu-jitsu. Quem me dera, olha só. Sou um mero praticante de jiu-jitsu e treino menos do que eu deveria e menos que eu gostaria também. Tem coisa na vida muito mais complexa do que o jiu-jitsu, e a reforma tributária dá um exemplo claro de que tem coisa muito mais difícil na vida. Mas o imposto do pecado é o imposto sobre essas coisas aí? Como é que é o negócio? Você tem hoje um imposto que é o imposto, ele já existe, até o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e você tem um princípio por trás desse imposto que é a seletividade. O que é a seletividade? Você escolhe o que é mais importante ou menos importante para a sociedade e você tributa de acordo com esse princípio. Acaba sendo uma ferramenta econômica, então dependendo do governo, aumenta o IPI, diminui o IPI, você já viu isso ao longo da história diversas vezes. Agora a gente tem uma figura chamada imposto seletivo, que é denominado como imposto do pecado, que existe no mundo todo, que ele substitui esse princípio da seletividade, em que pese o nome use essa expressão, mas para produtos que são nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Aí vai aumentar o imposto. Por exemplo, produto açucarado. Então eu falei da Coca-Cola, você pega uma Coca-Cola açucarada, ou cigarro que é nocivo à saúde, ou algo que é nocivo ao meio ambiente, você vai majorar a alíquota ou reduzir a alíquota conforme esse risco ou esse dano ao meio ambiente ou à saúde do indivíduo. Eu vou te dizer que uma coisa, eu não recebo patrocínio da Coca-Cola mesmo. Eles nunca me dão, nunca vão me dar. Eu nem pensei nisso, mas é verdade. Eu fiz aqui o teste. Coloquei a Coca-Cola, que não é zero, dentro de um negócio para ferver. Tá. E coloquei a outra também. E aí? Aquele teste que passa no Instagram, pessoal, eu fui fazer o teste. E aí, qual o resultado? Meu, ficou parecendo carvão dentro da panela e na... As duas? Não. A zero. A zero fica fraquinho ali, quase tá tudo certo. Tá. Agora, aqui não é zero, fica parecendo um carvão. É, porque Carvão, tem muita coisa. De lá, e ainda estraguei com a minha panela. Isso Jura? aconteceu. Porque todo mundo ouve aquela conversa que o cano tá entupido, joga Coca-Cola, né? E tudo mais. Não, Já ouviu essa história? Já ouviu essa história, certamente. Não, eu sempre escutei essas coisas, mas sabe, um dia eu quis fazer o teste, vamos ver o que vai dar, se eu vou explodir aqui a casa, o que vai acontecer. Eu fiz o teste, coloquei lá, e realmente fica parecendo um carvão no final. Nossa, quase gerou uma fissão nuclear. Aí eu falo assim, meu, e esse negócio entra pra...
pra gente. Então. Aí é aquele negócio. Ele traz consequências, se você pensar na máquina, você traz consequências para a saúde, você pode... É que eu falo uma coisa, se separar o dinheiro daquele que quer se aposentar, um fundo de aposentadoria, você põe o dinheiro, no final você resgata dele. Separar o dinheiro da Previdência só dessas coisas que as pessoas ficam doentes, que as pessoas têm que ter tratamento, que o Estado tem que pagar, aí rapidinho o governo vai entender assim, quanto é que as pessoas estão gastando por estar com doenças de obesidade. Tanto. Você tem a ver com cardíaco, você tem a ver com diabetes, você tem a ver com um monte de coisa, o Estado gasta com isso. Sim. Então o Estado, o que ele vai perceber? Que é muito mais barato ensinar as pessoas, educar as pessoas a não ficar nessa situação. Sim. E até tributar, colocar mais caro, por exemplo, o cigarro. Teve uma época, eu não sei se o cigarro, o imposto de cigarro é 70%, 80%. Porque você utiliza mecanismo para poder desincentivar o consumo. Mas sabe o que acontece hoje? Isso aí começou devagar, o que aconteceu? Hoje, as pessoas que fumam, elas são praticamente excluídas de algumas coisas. O que há 20 anos não era imaginável, né? Não, hoje a pessoa, você fuma, a pessoa tem esse hábito aí, ela é excluída de um monte de coisa porque ela fuma. Sem vertente política alguma? Então eu vou te falar uma coisa, você bebe Coca-Cola, você... desculpa, não tô aqui, vai me processar não, viu, Coca-Cola? É problema de vocês aí. Mas se você bebe essa bebida e ela faz com que você engorde, isso é um trabalho, isso é uma coisa de política pública. Claro. Tem produto assim, não sei, então... acaba com a Coca-Cola, deixa só a zero. Eu usei como exemplo a Coca-Cola porque poderia ser um suco de saquinho, poderia ser um produto ultra processado. Então não trata-se de açúcar só, mas qualquer produto que seja nocivo à saúde. Quem ganha com isso é a turma das canetas, né? Que fabrica caneta. Pois é, né? O pessoal engorda aqui no refrigerante e emagrece na caneta. Ou seja, é muito mais fácil hoje em dia. Para um e é negócio bom para outro. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenços. Já ouvi esse ditado, né? Mais antigo do que andar para frente. É verdade. Doutor Renato, isso é um papo legal, gostei aqui. Que bom. Mas a produção já acendeu aquela luzinha vermelha. Você tem que Se deixar, a gente não para. Você tem esse pessoal da produção é chato, né? Você fica enchendo o saco para acabar, não sei o quê. Fazer o quê? Faz parte. Alguém tem que ser chato, porque senão a gente não para, já falei. Então faz aí um fechamento legal pra gente, uma coisa assim bem didática. Tá. Fora do juridiquês. Sim. Coisas que as pessoas têm que se preocupar nesse ano 2026, durante todo o ano aí, e que elas realmente prestar atenção com relação à questão da reforma tributária. Eu acho. Empresa e pessoas. Eu vou começar pela pessoa física, tá? Eu acho que quem é trabalhador no regime CLT, que não é empresário, não exerce atividade empresarial, nesse momento não tem que se preocupar imediatamente. Todo mundo tem que se adaptar e pensar na reforma tributária porque ela já está na cara do gol. Dia 1º a gente já tem a alíquota teste. Então eu acho que o maior impacto nesse momento, e quem tem que tomar providência é o empresário, que é prestador de serviço ou circula mercadorias. Porque você já vai ter a discriminação na sua nota fiscal do CBS e do IBS, e os mecanismos de apuração, o momento de cobrança do tributo, ele já passa a ser diferente. Esse ano não tem cobrança, mas é um ano para poder se preparar, porque no ano que vem, em 2027, a cobrança ela já começa. Não, mas vamos falar a verdade para o nosso espectador. Esse programa aqui está sendo gravado agora no final de 2025. Sim. Para ser exibido aqui no primeiro mês aqui de 2020. Quando for para o ar já começou a reforma tributária. Mas é um delay de alguns dias só. Sim. Nós não estamos atrasados e aqui a gente não tem intenção de enganar ninguém com nada. Certo. Então, é isso que a gente vai fazer, mas serve para o ano 2026. Serve para o ano 2027. Então nós estamos dando uma informação atual. Não, daqui para frente, na verdade, o que eu percebo é o seguinte, que a sociedade, de modo geral, os veículos de comunicação, o próprio governo federal trabalhou pouco, tinha que, na realidade, ter divulgado e massivamente essa informação. Então ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso que um fórum como esse aqui, essa oportunidade de sentar contigo e bater esse papo, trocar essa ideia legal sobre a reforma tributária, é fundamental, porque você tem muito pouca informação hoje, para quem precisa de fato.
O empresário não sabe que se não mudar sua nota fiscal agora no dia 1º de janeiro de 2026, não vai conseguir emitir nota. Eita. Bom, mas vamos lá. Doutor Renato, eu sei que o papo tá bom. Eu queria te agradecer muito você ter vindo aqui dar essa aula pra gente aqui. Imagina, eu tô aprendendo esses contigo. alertas aqui. Eu até me empolguei aqui hoje nessa entrevista. Até falei algumas coisas que eu não costumo falar, porque cara, pra mim dói muito assim, pra mim eu ver o pai de família não ter dinheiro pra pagar coisas pro filho, coisas básicas. Isso aí é uma coisa que eu realmente não gosto de ver e fico muito chateado de você ficar vendo o povo discutindo balela, coisa de presidente A, de presidente B, e aquilo que interessa mesmo tá passando ali despercebido e ninguém tá olhando. Sim. Então, é um pensamento meu. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer bastante. E para você que nos acompanha, ó, pessoal, puxa minha orelha aqui. Se eu não falar que é para você seguir a gente, fazer todas aquelas coisas, siga a gente aí, tudo quanto é que é coisa, aperte todos os sininhos possíveis. Eu vou aproveitar que dar like não paga tributo, então pode aproveitar e... Por enquanto. Por enquanto. Então sigam a gente, espalhe essa conversa com o maior número de pessoas que vocês conhecerem aí. E estamos aqui te aguardando para o próximo episódio.